Olá pessoal, tudo bem? Vamos para a nossa segunda aula. Findamos a aula passada, nossa aula 1, no artigo 36, que abordava as regras do regime aberto. Lembrando, conforme nossa conclusão da parte final da aula, que o regime aberto, a pena deve ser cumprida na casa do albergado, não em presídio de segurança média ou máxima, tá? Que o condenado deve ficar no estabelecimento fora do período em que esteja sob tutela do Estado, sem vigilância. Tá? Em suma, existe uma relação de confiança até que o apenado quebre essa relação de confiança. Então, essas foram as observações finais no que tange ao artigo 36, que fala das regras do regime aberto. Tá? Na aula de hoje, nós vamos entrar pelo artigo 37, que fala do regime especial. Mas como regime especial, e aí alguns alunos ao longo da história sempre brincam, mas é um regime de perda de peso? Não, gente. É um regime de cumprimento de pena. Tá? E aqui especificamente estamos falando, por exemplo, do caso das mulheres. E em que sentido estamos tratando dos casos das mulheres? O que diz o artigo 37? Tá? As mulheres cumprem pena em estabelecimento próprio. Todos vocês já devem ter escutado, ou quem não escutou vai escutar agora, que as mulheres obrigatoriamente têm que cumprir pena em estabelecimento à parte, ou seja, separado dos homens, pelo menos não no mesmo espaço físico. Professor, mas eu sei que existe um presídio tal que tem uma ala feminina e uma parte destacada masculina. Bom, pessoal, isso existe. Existe até na cidade da nossa região aí. Mas, via de regra, por exemplo, existe o presídio Madre Pelletier em Porto Alegre, que é um presídio exclusivamente feminino. No âmbito territorial que ele se encontra, não existe uma alma masculina carcerária, diga-se de passagem. Tá? Bom, então, e sempre observando também a questão da condição pessoal das mulheres. Tá? Então, são algumas coisas que tem que se observar. Então, quando a gente se deparar com o artigo 37 do Código Penal Brasileiro, que tiver a chamada do regime especial, tenham presente que isso configura na questão do tratamento à mulher. Tá? Elas têm que obrigatoriamente cumprir pena em estabelecimento próprio. Tá? Ok? Então, essa é uma observação importante do artigo 37. O artigo 38 vem na sequência, mas falando dos direitos gerais do preso. Aí não exclusivamente das mulheres, nem exclusivamente dos homens, exclusivamente dos direitos gerais do preso como um todo. Então, o que nos diz o artigo 38? O preso conserva todos os direitos não atingidos pela perda da liberdade. Mas como assim, professor? Ele não está preso, ele não pode se mexer, gente? Leiam bem a primeira parte do artigo, eu estou dividindo o artigo no meio. O preso conserva todos os direitos não atingidos pela perda da liberdade, ou seja, a liberdade ele já perdeu. Portanto, esse direito de ir e vir foi segregado, por quê? Porque ele fez por onde? A sociedade, o Estado, está o punindo por ele ter cometido um crime, algo dessa sintonia, que fez com que ele tenha que sair do convívio em sociedade. Tá? Então, fora a perca do direito de liberdade, porque ele está preso, ele mantém todos os outros direitos. Mas como assim, qual o direito? Ele mantém o direito a uma saúde mínima dentro da estrutura carcerária, ele mantém o direito a um ambiente salubre, tá? Com mínimo de dignidade. Mas, professor, não é o que eu vejo na TV, na mídia, que estão tudo amontoado. Bom, gente, essa é a realidade, nós estamos falando da regra. A regra, artigo 38 do Código Penal, diz que o preso conserva todos os direitos, afora o que ele já perdeu, que é a liberdade. Ou seja, o direito de ir e vir. Tá? Agora, a regra na prática, em função do detrimento das nossas cadeias, das nossas estruturas carcerárias, ela é diferente. É diferente porque a estrutura não comporta o número de apenados e apenadas que tem e que aumentam a cada dia. Tá? Então, nós temos que nos ater também à regra. Tá? Então, além disso, esses direitos obrigatoriamente têm que ser cumpridos pelas autoridades. Tá? Principalmente respeitando sempre a integridade física e moral dos apenados. Tá? Então, quando falarmos do artigo 38 dos direitos do preso, nós estamos referindo aos direitos que todos nós temos, afora o direito de liberdade que ele perdeu por ter sido retirado do convívio em sociedade. Afora esses direitos, os demais direitos, eles têm todos eles garantidos. Tá? E isso é imposto às autoridades, salvo uma possibilidade de punição à autoridade que não cumprir esse regramento. Tá bom?
Então não esqueçam dessa questão que é um importante. Geralmente tem um pega-ratão em cima desse artigo 38. Bom, então tá, então ele mantém os direitos no artigo 38, beleza, ele não pode isso, não podem tratá-lo de maneira desumana. Tudo bem. Pulando a janela, nós vamos nos deparar com o artigo 39. E o artigo 39 trata do trabalho do preso. Perdão. O que acontece? Os presos têm regras, podem trabalhar. Tá? E o que diz o artigo 39 de maneira bem direta para a gente fazer um comentário sobre ele? O trabalho do preso será sempre remunerado. Gente, o preso não trabalha de maneira gratuita. Qualquer atividade que ele venha a desempenhar dentro da estrutura carcerária, ele vai ser remunerado. Porque não existe no nosso regramento, até hoje pelo menos, aquele sistema de que o preso trabalha para ganhar comida, o preso trabalha para ganhar uma toalha limpa. Não existe. Tá? Isso aí são questões que o alimento é fornecido pelo poder público, a questão do atendimento de saúde, é tudo fornecido por nós através do poder público. Tá? Então, o trabalho do preso vai ser remunerado, tá? De acordo com cálculos que mais adiante serão analisados também na questão do processo penal. E além de ele ganhar uma remuneração, claro, não vai ganhar o mesmo valor que ganha alguém inativo no mercado de trabalho. Existem algumas considerações reais, mas também não é trabalho escravo, tá? Porque ele, como disse no artigo anterior, ele mantém os direitos que existem fora do regulamento penal carcerário. Além dele ter a remuneração obrigatória, ele também tem garantido os seus direitos ou os benefícios, da Previdência Social. Ou seja, aquele trabalhador que externamente, ou seja, todos nós temos aqui de contribuição, Previdência Social e direitos, este preso em receber internamente também terá os mesmos direitos. Tá? Se ele tiver que ter algum tipo de atendimento, ele vai poder ter esse direito. Não é porque ele está preso que ele não pode ser atendido pelo SUS, por exemplo. Tá? Mas como o SUS vai no presídio, não, em caso de extrema necessidade, ele é levado à casa de saúde, onde é feito atendimento, uma briga, uma agressão, qualquer coisa, uma própria doença que venha a surgir, ele mantém o direito de ser atendido, não é porque está preso que o SUS vira as costas para o preso. Tá? Em suma, essa é a observação que tem que ser feita sobre o artigo 39. Bom, vamos pulando. O artigo 40, legislação especial. Mas como assim legislação especial? É especial a parte do penal? Não, pessoal. Tá? A legislação especial, ou seja, o artigo 40 nos remete à seguinte leitura. Tá? A legislação especial ela vai regular as matérias previstas no artigo 38, que trata do quê? Direitos do preso, falei antes. E do artigo 39, que trata do quê? Do trabalho do preso. Então a legislação especial ela vai fazer o regramento dos direitos do preso, do trabalho do preso, do Código Penal. Tá? E também vai clarear ou especificar os direitos e deveres do preso, porque o preso não tem só direito, também tem deveres. Tá? Existem as duas situações. Tá? Traz a legislação especial, também traz a questão da revogação, transferências de regime de preso, tá? O regime fechado para o semiaberto, e aí sucessivamente uma progressão de acordo com as condições de cada indivíduo. Tá? Também na questão das infrações disciplinares por alguma coisa que ele cometeu dentro da estrutura carcerária. Então a legislação especial que se agrega ao direito penal, esse artigo 40 eu não cobro ele em prova nem nada, mas ele existe, por isso eu tenho que fazer um comentário em cima dele. Tá? Ele faz referência à legislação especial toda que engloba a questão e diz onde estão as questões referentes a direitos do preso, trabalhos do preso, revogação e transferência de regimes, sanções disciplinares, infrações disciplinares e etc. Tá? Então, esse é um comentário breve sobre o artigo 40. Pessoal, vocês devem ter observado que na aula de hoje eu estou abordando a questão de alguns artigos. Por quê? Porque esses artigos que eu estou trazendo, eles têm uma sintonia, eles têm uma condução sequencial de assuntos. Traz o direito do preso para o trabalho do preso e assim vai indo, em função da condução e das possibilidades de envolvimento do apenado na questão carcerária, tá? Dentro do contexto penal, por óbvio. Existe uma relação que vocês, quando chegarem na abordagem do direito processual penal, vocês vão se deparar com os meandres dessa situação. O que eu me refiro aos meandres dessa situação? As condições detalhadas dessa questão de regimes, dessa questão dos direitos a fundo. Então, o direito penal faz a abertura do caminho e, como eu sempre digo, o direito processual penal, que é o nosso co-irmão, ele faz
o detalhamento e a colocação do contexto da prática, tá bom? Bom, avançando mais um artigo para a gente, e esse artigo tem uma condição bem longa, tá? Por isso eu vou deixar ele para o próximo bloco, porque ele entra, o artigo 48 na superveniência de doença mental, mas acho que o artigo 41 nós podemos abordar ainda. Então, o artigo 41 traz a questão da superveniência de doença mental. O que diz isso? O que é isso? O que nos diz o artigo 41? O condenado a quem sobrevém a doença mental deve ser recolhido ao hospital de custódia. Pessoal, o camarada foi diagnosticado com uma doença mental, condenado. Bom, mas em isso acontecendo, ele não pode ser colocado na mesma estrutura carcerária que os presos comuns, ou os presos normais, ou os presos com as faculdades mentais aptas, ou normais, ou ativas. Tá? Este preso, incomprovadamente, por exames psiquiátricos forenses, etc., ele deve ser recolhido ao hospital de custódia devidamente conveniado com o Estado, ou um hospital do próprio Estado, tá? Para um tratamento psiquiátrico. Tá? E se alguns lugares, mas alguns lugares não tem esse hospital, aí existem estruturas conveniadas com o Estado que esse apenado vai ser internado, preso. Tá? Então essa questão da superveniência da doença mental quer dizer que em se configurando comprovadamente, legalmente, o peso como um cidadão portador de doença mental, ele vai ter que ser internado para tratamento. Esse tratamento pode levar um bom tempo. Existem hospitais de custódia que têm apenados que estão há 15 anos, 10 anos, 3 anos, 8 anos, assim, dependendo. Por quê? Porque existem situações configuradas de irreversibilidade de problemas mentais. Outros têm amenizado esse problema. Então, são situações que fazem com que cada caso efetivamente seja um caso individual. Tá? Até o próximo bloco, bloco 2 da nossa aula de hoje.